Fala galera, estamos aqui com mais um programa. Hoje vamos falar sobre o resumo de Baku e tudo o que aconteceu esse fim de semana lá no Azerbaijão. Estamos aqui hoje de novo com o Fê Maier. Pode falar o que você quiser aí, Fernando. Fala, Mal, boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Então, digo boa noite porque estamos gravando, né, parafraseando o Faustão, mais do que Hum. nunca, aí às 21h32, né, da, da terça-feira, dia 2 de maio. Vamos falar, sim, a respeito desse final de semana que foi importante, apesar de algumas críticas que foram feitas pelo público a essa corrida que não foi tão emocionante quanto outras que a Fórmula 1 já teve. Vi até rankings aí que diziam que a corrida entrava aí como uma das 10 piores, alguns canais aí dizendo que realmente a corrida não foi tão emocionante, mas o final de semana foi importante no sentido de termos aí algo entrando para a história como um novo formato da Sprint Race. Então, antes da gente começar, quero sempre lembrar, né, a todos os que estiverem assistindo para que realmente compartilhem esse vídeo, façam a inscrição no canal, deixem o like aí, que é sempre importante para que o YouTube mostre isso para as outras pessoas que nem sempre, né, assistem vídeos relacionados à Fórmula 1, ou até mesmo aqueles que assistem vídeos relacionados à Fórmula 1, é sempre importante para que o YouTube divulgue isso para todas as pessoas. Tá? É isso aí. A gente vai começar aqui agora com um breve resuminho. Melhor falar do pódio ou dos resultados da sprint, que aliás foi importante essa sprint race aí, né? No sábado. Sim, sim, ela foi importante por alguns aspectos. Primeiro, como já havia dito no início, né, do nosso comentário e até mesmo no outro vídeo anterior, na prévia do final de semana, foi um formato diferente, composto pela sexta-feira, que agora tem um pouco mais de relevância para o final de semana, não que as sextas-feiras anteriormente não tinham, é que os treinos livres eles servem apenas para que as equipes possam fazer seus respectivos testes, fazer mapeamento de desempenho de pneus, ou até acerto, né, para o carro, aerodinamicamente falando, ou até mesmo alguma configuração de motor. Agora, eles têm apenas um treino livre para fazer isso, que é no início da manhã, sexta-feira, e logo depois partiram já para a classificação que ficou valendo para a corrida de domingo, né, o que é bem diferente das outras as sprint races que nós tivemos anteriormente, e muitos ficaram surpresos, acredito eu que até mesmo o pessoal da Ferrari, né, ficou muito surpreso com essa pole position do Leclerc. Foi algo muito importante para a equipe, para que eles, de repente, ganhassem uma moral, né, muito grande, quebrando essa sequência de pole positions da Red Bull, que eu acho que é a equipe que, claro, vem dominando a temporada, vem fazendo as adversárias terem pesadelos todas as noites, né? Então, essa pole position do Leclerc no treino de sexta-feira, que valia para a corrida de domingo, mostrou que a Ferrari tem um carro bom, tem um carro muito bom de classificação e sofre muito em contrapartida com o ritmo de corrida por degradação de pneus. Então isso ficou muito claro tanto na corrida mais curta, na sprint race, que nós já vamos falar daqui a pouco, mas também para a corrida de domingo. Ficou evidente que a Ferrari tem um bom carro para uma volta lançada. O Leclerc ele é um especialista nisso. É um cara que, se tivesse convertido todas as vitórias até hoje, aliás, todas as pole positions em vitória, com certeza teria tido bem mais sucesso nos campeonatos que ele correu até então. Então, esse primeiro destaque do treino de sexta-feira, válido pela corrida, válido para a corrida, melhor dizendo, e teve também alguns incidentes aí que a gente viu nessa treino de sexta-feira, como, por exemplo, a Alpine do Gasly, que pegou fogo, enfim, a Alpine passou um final de semana terrível, né, nas mãos do Ocon e do Gasly, eles que são bons pilotos, estão numa equipe que
prometeu bastante coisa para esse final de semana, já que trouxe algumas atualizações, mas que sofreu com um revés atrás do outro. O Ocon chegou a largar dos boxes na sprint race. Então, assim, uma série de coisas aconteceu aí para que a Alpine tivesse um final de semana ruim. Mas eu acho que o destaque realmente da sexta-feira, inicialmente, foi justamente a pole do Leclerc para a corrida. Agora, passando para o sábado, onde nós tivemos essa sprint race, sendo resumida tanto sua classificação como sua corrida no sábado, mais uma vez o Leclerc na sprint mais curta fez a pole position, o que mais uma vez mostra que a Ferrari tem um carro muito bom para uma volta de classificação, mas sofreu na corrida com desgaste de pneus, e aí foi ultrapassado por Pérez, e aí a gente viu o quão bom o mexicano é de circuito de rua. Ele que já é um dos grandes destaques de todas as corridas aí que nós já tivemos no circuito do Baku, circuito de Baku, ele venceu mais uma, já tinha feito isso em 2021, esse ano, de novo, vindo muito forte. 2021, vale lembrar daquela cena épica do Max Verstappen com o seu pneu furado em plena reta, rodando, batendo no muro, e aí o Pérez foi lá e fez o que, como eu havia dito no vídeo anterior, fez o que se espera de um cara que está guiando por um carro altamente competitivo, como é o caso do carro da Red Bull, foi lá e venceu a prova. E esse ano fez a mesma coisa. Mas eu acho que existe uma grande diferença entre a vitória que ele teve em 2021 para essa de agora. Essa, ele enfrentou diretamente o Verstappen. Ele enfrentou aquele que é o seu principal concorrente, que é o seu companheiro de equipe e que é nada mais, nada menos do que o Max Verstappen. Então a gente com certeza viu uma das performances mais vigorosas do Pérez na Fórmula 1, já que ele teve o tempo todo ali, praticamente o final de semana todo, o seu companheiro de equipe, que é o Max Verstappen, no seu encalço. O tempo todo o Verstappen estava lá mostrando, tô aqui e não tô para brincadeira, porque nunca estou de brincadeira, o Verstappen nunca está de brincadeira. Mas voltando a falar da sprint, ainda, aliás, falando sobre a sprint, houve aquela primeira disputa, logo na primeira volta, entre o George Russell e o Max Verstappen. E aí, eu quero deixar muito claro aqui que não existe da minha parte uma torcida por um piloto ou por outro, como a gente normalmente supõe quando faz um comentário, né, ou até mesmo lê um comentário do qual a gente discorda, falando que piloto tal é chorão, piloto X é muito reclamão, muito mimimi e tudo mais. O que é normal. O que é normal de um piloto da estirpe do Max Verstappen é algo que eu não posso dizer que ele está 100% certo, eu vou enxergar o copo meio cheio, ele não está 100% certo, mas a gente também não pode dizer que ele está 100% errado. Né? E por quê? Ele ficou bravo, lógico, principalmente depois que ele desceu do carro e viu o estrago que resultou da disputa. Né? E aí ele chamou o Russell para tirar a satisfação. E eu acho que outros pilotos já fizeram a mesma coisa, futuros campeões vão fazer a mesma coisa. Se a gente for puxar do passado, o Senna já fez a mesma coisa, James Hunt já fez a mesma coisa. Tudo bem que a gente está falando de James Hunt como um cara que ele extrapolava a linha do mimimi, do reclamar, chegou até rolar agressão física, né? Como, por exemplo, já aconteceu com a épica cena do Piquet versus Salazar na Alemanha. Então, na hora do sangue quente, é lógico, não são cenas maravilhosas de se ver, como o próprio Verstappen já proporcionou com Esteban Ocon aqui no Brasil em 2018, quando o Ocon, quando retardatário, né, no S do Senna, praticamente fechou a porta do Verstappen ali, houve um contato e os dois saíram cada um para um lado da pista e o Verstappen perdeu aquela corrida justamente por conta daquele contato. E aí depois, na hora da pesagem lá, houve empurrão, houve dedo na cara, houve tudo mais, e aí o Verstappen, enfim,
se exaltou, O, já que desculpa te foi tirado interromper, da mas corrida, né? o soco, Ah, aquele soco do Senna no Irvine foi por causa de corrida, né? sim, sim. Outro episódio que você lembrou muito bem, que foi no Japão em 93, quando foi justamente a estreia do Ed Irvine Ele deu um em soco corridas de no. Fórmula 1. Sim, ele levou um soco do Ayrton Senna porque ele simplesmente deu um dane-se quando o Senna foi meio que tirar Reclamar, né? satisfações dele. Isso, reclamar porque o Verstappen não, o Irvine, ele era retardatário naquela corrida. E o Senna Sim, estava tentando colocar uma volta nele. O Irvine é, abriu num primeiro momento, o Senna passou e aí na outra curva, no outro trecho do circuito, o Irvine foi lá e tomou a posição dele. Então, depois da corrida, houve aquela de o Senna ir tirar satisfação, e aí houve toda aquela coisa que as câmeras não chegaram a gravar, mas quem esteve próximo ali, esteve presente, foi testemunha, disse que a coisa não foi nada amigável, né? Rolou ameaça de processo, isso tudo sob circunstâncias de sangue quente também, como eu falei. sim. Então, episódios como aconteceram no final da Sprint Race no sábado, não foram os primeiros e não vão ser os últimos. Outras pessoas, outros pilotos aí é, já tiveram episódios semelhantes, se não cara a cara, como foi o caso do Verstappen com Russell, através do rádio, Leclerc já chorou, Hamilton já chorou, Vettel já chorou, então outros caras também já fizeram se prestaram a esse tipo de papel, o que é, gente, normal para pilotos de Fórmula 1 e principalmente aqueles que já chegaram num patamar como é o caso do Verstappen, e que, claro, vai ser um dia o Russell, e vai ser um dia o Leclerc também, e outros pilotos vão chegar a esse patamar. Então, gente, não vamos dizer que o Verstappen está fazendo uma coisa maravilhosa ao ir lá e apontar o dedo na cara, falar que da próxima vez vai fazer igual, mas também não vai ser a última vez que isso vai acontecer e nem foi a primeira, tá? Então, isso só Lembrando para. também que. Lembrando também que o. Se eu não me engano, foi em 19, não foi? Que na Áustria, ele bateu roda com o Leclerc. Ele jogou praticamente o Leclerc para fora da pista e o Leclerc, na entrevista depois da corrida, falou exatamente isso. A partir de agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu não vou deixar ele me jogar mais para fora. Eu Isso acho isso normal. é É que, normal, é isso é que, é que normal. a galera hoje, a galera fica, é, não sei se é espantada ou quer, quer julgar muito a situação ali. Nossa, ele não pode ir ali falar tirar a satisfação ou até xingar. Eu acho que xingar ele já passa um pouco pelo que ocorreu, tá? Eu acho que foi uma disputa de corrida, segue o jogo. Ele tem o direito de ficar nervoso e o Russell tem o direito de ignorar, que foi o que ele fez. Ele falou: Ah, tá bom, vê a onboard lá depois e depois você me fala o que que você achou. E aí o Verstappen parece. Dizem ali, eu não ouvi no áudio, eu não peguei pra ver, mas dizem que ele chamou o Russell de otário, né? Na hora que o Russell sai andando. Eu acho que parece que ele xinga o Sim, Russell de otário, não sei. Se foi isso xingou aí, mesmo. eu já acho um exagero dele. É, Sim, é que o Verstappen também, ele. Tem muita gente que fala que ele é um piloto arrogante. Eu não acho arrogante. Eu acho todos os pilotos arrogantes. Eu acho o Verstappen, o problema dele quando isso acontece é que ele é antipático. Ele é um cara totalmente antipático e sempre deixou claro que não vai fazer imagenzinha bonita para mudar a imagem dele com relação ao público e tudo. E aí eu acho que aí ele cria, né? Ele cria a galera que não gosta dele, não torce por ele. Eu vi um monte de jornalista, uns até exagerando, dizendo que ele é um piloto sujo, que não sabe perder. Pô, acho que nenhum piloto gosta de perder, né? Quando o cara sai atrás, que nem ele saiu com o Russell, aí o cara perde a cabeça mesmo. Eu acho exagero porque você, voltando à manobra, que ele por fora ele tenta ali ficar se defendendo das curvas para a esquerda ali do Russell, é... o Russell não fez nada. O Russell torceu o volante em todas as curvas. Você percebe que ele não dá aquelas jogadinhas que inclusive o Verstappen já fez com o Hamilton, acho que umas 30 mil vezes, né? E aí segue o jogo, não foi nada. E
É que a mídia gosta de ficar batendo em cima disso, né? Ficar. Vira assunto, porque a Sim, corrida foi meio monótona, né? Então, sim. enfim. Na verdade, o que que eu penso a respeito do lance em si? Lance de corrida. Eu acho que foi uma atitude tremendamente assertiva dos comissários nem abrirem uma investigação, nem abrirem uma possibilidade de uma punição, seja para um ou seja para outro, até porque, se fosse o caso, eles, em primeiro lugar, castrariam os pilotos, né? Se não puder haver disputa roda com roda, ali um esfregão, alguma coisa nesse sentido, então, desculpa, eu acho que a Fórmula 1 ela é um esporte, assim como, claro, outras categorias, em paralelo. No sábado mesmo, a Fórmula 1, eu estava assistindo às 6 horas de Spa-Francorchamps do campeonato de WEC. E, gente, se você for punir ou investigar cada Teve um esbarrão que acidente, tem, né? até porque Inclusive, um acidente feio pra sim, caramba, na né? Rouge. Plasticamente foi feio, mas graças à É, segurança que o automobilismo proporciona hoje para os pilotos, nada de mais grave aconteceu, né? sim. Obviamente foi só um susto, mas se a gente for, esse, por exemplo, é um lance onde, se colocássemos ali uma possibilidade de uma investigação ou alguma coisa nesse sentido, vamos acabar com o esporte, então, e vamos fazer brincar de autorama, que cada um É. tem uma pista ali, cada um tem um trajeto, um traçado, e vai seguir aquilo ali até o final da corrida e pronto, e acabou. E isso não existe, é inconcebível como um esporte, né? E, em segundo Ainda lugar, se mais eles... ainda mais em circuito de rua, porque que você não tem uma área de Sim, escape, ali é risco para os exato, dois. Não tem aquele risco exato, que você fica na pista e joga o cara na brita. Ali, se o Verstappen bate no muro e o carro do Verstappen dá aquela travada, o do Russell ia entrar dentro do carro do Verstappen e os dois ia. A claro. gente já viu, teve várias largadas em Baku que, putz, era aquele caos. Um monte de cara ficando pelo caminho e o carro rebentando no muro por conta disso, entendeu? Exatamente, e outra, se os comissários fossem analisar a questão olhando pela ótica, né, pelo ponto de vista das consequências apenas, né, lógico, eles iriam olhar que ficou um rombo na lateral esquerda, né, no side pod do carro do Verstappen, e, e, e mesmo assim, né, outros incidentes já aconteceram com asa quebrando, com pneu furando, com uma série de outras consequências, e isso não é passível, eu acho, ou pelo menos não deveria ser passível de uma punição, às vezes nem de investigação, porque isso é puramente lance de corrida, o contato vai acontecer. Não adianta a gente tentar prevenir, pensar que, por exemplo, na Fórmula Indy existe aquela questão de, por exemplo, quem está na frente não pode fechar deliberadamente a porta de um piloto que está vindo para ultrapassar. Lógico que existe um limite para o não fechar a porta, até porque você não vai, olha, senhor, por gentileza, passe. Não é o caso, tá? Mas é uma defesa um pouco mais agressiva, como a gente, por exemplo, já cansou, você citou agora há pouco, o Verstappen fez isso várias vezes em 2021 para cima do Hamilton, e Sim, vice-versa, o Hamilton também fez isso várias vezes no decorrer do ano, tanto que acidentes aconteceram, e apesar de a opinião pública dizer que em uma determinada ocasião isso foi culpa de um ou foi culpa de outro, eu procuro não imputar uma culpa em cima de alguém que está disputando uma prova de Fórmula 1 para ver quem chega primeiro ali na linha de chegada. Isso vai acontecer zilhões de vezes daqui para frente, assim como já aconteceram zilhões de outras vezes. E se fosse, por exemplo, uma posição em que ninguém daria tanta relevância para o caso, se tivessem, ao invés de disputando, sei lá, o terceiro lugar ou o segundo, como era o caso ali entre o Russell e Verstappen, se fosse, ao invés disso, disputa entre a 11ª ou 12ª posição, ninguém ia levar em consideração. Mas obviamente, o Verstappen é um cara que já está meio que com aquele carimbo de piloto que gosta de se envolver nesse tipo de lance, e quando sai perdendo, é um cara que fala pelos cotovelos, né, para não falar outra coisa. sim. Então, ele já está com essa imagem de piloto que, além de ser muito agressivo e às vezes tido como um cara que passa da conta na hora de uma determinada disputa por posição, ele ainda depois, quando sai perdendo, é o chorão. Mas, gente, isso é normal. Pilotos de Fórmula 1,
principalmente aqueles que já alcançaram um determinado patamar de sucesso, como é o caso do Verstappen. E se eu for falar aqui todos os que já fizeram, eu acho que eu vou falar todos os pilotos que estiveram inscritos em algum dia numa prova de Fórmula 1. Porque alguém algum dia entrou numa disputa e, vez ou outra, alguém saiu perdendo. Então, quem sai perdendo, obviamente, nunca vai ficar satisfeito. Só Quem que o não que se eu acho lembra. que precisa. Não, pode Pode continuar, falar, pode pode falar. falar. Não, pode continuar. Então, só para finalizar o pensamento, Sim. o que o Verstappen precisa prestar um pouco mais atenção é para que ele não comece a ganhar uma fama de mal perdedor. Né, como, por É. exemplo, enquadrar o George Russell no final de uma corrida. Se cada vez que ele se meter numa disputa, ele tiver que ficar enquadrando uma pessoa e jogando para a torcida, para falar, ó, esse aqui é que é o errado da questão, como outras vezes também já aconteceram, basta lembrar aí Fernando Alonso e Felipe Massa em 2007, Sim. no Discussão Grande Prêmio de Nürburgring, na sala do pódio, que antipódio, né? isso, aquela sala antes do pódio, pré-pódio, Isso. o Felipe Massa mandou até o Ron Dennis ir, né, fazer coisa que eu nem vou falar aqui no vídeo, Uhum. porque, enfim, é um Ah, programa da família brasileira. quem não se lembra do, isso, eu lembro nitidamente do Schumacher invadindo o box da McLaren, querendo matar o David Coulter, lembra? Sim, sim. É que ali já foi um acidente, um contato em pista, numa circunstância em que alguns outros detalhes podem ser colocados aqui. Eu não vou me estender mais muito nesse assunto, porque, enfim, Sim. isso eu acho que é um ponto mais para a gente, obviamente, abrir, mas de uma forma um pouco mais restrita, né? Em 98, naquela corrida em Spa, chovia, existia a luta pelo título entre Schumacher e as McLarens, né, que eram os Sim. principais rivais ali na disputa pelo título. O Hakkinen já tinha saído da prova e o Schumacher, de uma certa forma, achou que o Coulter fez aquele break test de propósito. Só que estava chovendo e é Spa-Francorchamps, uma pista longa, para você conseguir ver a pessoa que está muito à sua frente fica difícil, né? E aí o Schumacher bateu e chegou com 3 rodas nos boxes e o Coulter chegou sem a parte traseira, sem a asa traseira do carro dele. Aquilo poderia ter tido consequências catastróficas caso a velocidade Foi, naquele ponto do circuito fosse maior, ou se foi fosse um feio, outro né? ponto onde foi muito feio aquela batida. O carro do Schumacher só não levantou voo porque justamente era um ponto do circuito onde a velocidade era baixa. Mas aquele era um contexto diferente. O Schumacher ficou muito enfurecido porque ele achou que aquele break test que o Coulter tinha feito tinha sido proposital. E não foi. E lógico, o cara de sangue quente deve ter xingado, naquela época os rádios não eram tão expostos como são hoje em dia, mas deve ter xingado horrores enquanto estava no trajeto ali para os boxes. Repito, Spa é um circuito da mais longa duração aí até hoje no calendário da Fórmula 1. Então ele deve ter arquitetado aquela ida nada amigável aos boxes da McLaren para ter uma conversinha também nada amigável, né? Com o escocês naquela época. Então, assim, repito, para todos aqueles que acham que o mimimi, o mimizento é o Verstappen, o mimizento é o Hamilton, o mimizento... Não, mimizentos são todos. Principalmente aqueles que vão para uma disputa e saem perdendo dela. Garanto que se fosse o contrário, se tivesse sido o Verstappen que tivesse vencido a prova e tudo mais, talvez a abordagem não teria sido tão agressiva, talvez a postura dele não teria sido tão agressiva. Ele chegou à frente do Russell, mas naquela disputa em questão, ele meio que ficou ali algumas voltas atrás dele. Então, eu acho que é uma soma de coisas e você imagina que um piloto tentando gerenciar um carro a 300 por hora é algo cansativo, é arriscado, é tudo aquilo que a gente já bem sabe e que faz parte do esporte. Agora, quando você ainda vê que, além de tudo isso, o seu carro saiu meio danificado para um final de semana cuja próxima corrida seria longa, que é a corrida do domingo, que a gente vai falar a seguir, é lógico que ele, na hora que viu aquilo ali, ficou bravo, né, ao extremo. Então, enfim, não dá para dizer que ele é um cara absurdamente chorão, porque todos são. Então, essa pelo Concordo. menos é a minha visão da coisa. Aham, concordo. É que o Verstappen agora, ele precisa entender que ele é
ele é a caça agora, né? Do grid. Sim, E aí quem sim, tá atrás dele não tem nada a perder. Eu acho que o único que não iria bater roda com ele é o Pérez. Até por conta da pontuação e porque é da mesma equipe. Isso já ia gerar uma confusão do caramba. E o Pérez precisa de pontos para tentar jogar essa briga mais pra frente, né? A gente já vai falar do Pérez já, sobre título. Deixa eu colocar aqui agora exatamente. a... Agora vamos falar aqui dos pilotos, da classificação e como que foi o pódio também, né, da corrida. Aí que tá É, do último ao primeiro aqui na tela, da classificação geral de pilotos, tá, pessoal? tá. Mas aí você já vai querer falar sobre a questão campeonato ou você vai falar sobre a corrida de domingo, do que Vamos aconteceu? misturar, vamos misturar. Pode falar Tá da legal, corrida e ir comentando aqui a tabela como é que tá. tá legal. Então, olha só, a corrida em si, ela não teve tantos ingredientes para que a gente possa abrir um debate tão amplo, a não ser por alguns pontos, né? Por exemplo, se a gente parar para olhar para uma AlphaTauri, que foi com o Tsunoda décimo colocado e com o Nick De Vries, como é que eu posso definir o final de semana do Nick De Vries? Eu acho que para chegar a um nível ruim, precisa melhorar um pouquinho mais, né? Foi horrível, né? Eu acho que essa frase é bem clichê, mas ela serve muito bem para definir qual é não só a fase, a corrida em si, né, o final de semana em si, mas a trajetória do Nick De Vries desde o início do ano para cá. Vamos esquecer Monza 2022, onde ele chegou numa Williams que era sim a última colocada do campeonato, era o pior carro da temporada passada, mas que naquele circuito em específico, o circuito de Monza era muito bom para o carro da Williams, já que tem uma longa zona de aceleração e o carro da Williams ele é um carro projetado sem tanto downforce quanto outras equipes, quanto os demais carros, e acaba que o carro da Williams então se sobressai em circunstâncias como essa. Então, no ano passado em Monza, o Nick De Vries foi lá e cravou, né, o décimo lugar, conquistando um ponto, ficando inclusive à frente do Latifi, que, claro, a gente sabe que é um piloto cujas limitações são gigantescas, tanto que hoje já não faz parte, né, da grelha de pilotos aí que compõe o grid de 2023. Por mais dinheiro que tivesse, por mais condições aí de trazer um patrocinador de peso, como trouxe aí nos 3 anos em que ele correu pela Williams, ele não continuou. E aí o Nick De Vries virou meio que a bola da vez, o queridinho do mercado depois daquela prova. E foi contratado para o lugar do Pierre Gasly na AlphaTauri. E desde então não mostrou a que veio. Ah, mas é o primeiro ano completo dele na Fórmula 1. Sim, e eu costumo até pegar leve com pilotos que estão começando em seu primeiro ano. Mas não justifica um piloto que é bom, como o Nick De Vries, estar na situação em que ele está. Ele sequer chegou perto de andar ali no mesmo ritmo do Tsunoda em nenhuma das 4 provas que nós tivemos até então. O Tsunoda, que era um cara que até o ano passado era tido como um piloto inconstante, meio rebelde, que precisou tomar uma chamada de atenção do Helmut Marko para melhorar a sua postura enquanto profissional. Até o momento, vem dando um banho no Nick De Vries, que, por sua vez, teve aí uma série de elogios sendo rasgados pela cúpula da AlphaTauri. Então, o Nick De Vries precisa tomar muito cuidado para ele não se tornar o novo Brandon Hartley, né? Em 2018, a AlphaTauri, que na época se chamava ainda Toro Rosso, contou com um piloto chamado Brandon Hartley, que é um piloto muito bom e que hoje é um dos grandes pilotos do WEC, né? O Mundial de Endurance da FIA.
e ele pilota pela Toyota, um grande piloto, já teve várias vitórias, só que não era um piloto para a Fórmula 1, né? E o Nick De Vries corre o risco de, se não melhorar até uma certa, não precisa nem terminar a temporada, mas se não melhorar até uma certa altura do campeonato, vai ser o primeiro e último ano dele na Fórmula 1, porque é um piloto que no sábado bateu, no domingo bateu, e nas outras corridas que passaram, até então não mostrou que veio. E o carro da AlphaTauri não é uma desgraça completa, tanto que a gente está vendo que o Tsunoda terminou em 11º, 11º, décimo e de décimo de novo. Então ele já marcou pontos nas duas últimas corridas. Então, para um piloto como o Nick De Vries não conseguir acompanhar sequer o companheiro de equipe dele, que é o Yuki Tsunoda, que no começo da temporada a gente falou, bom, não deve ser tão difícil assim acompanhar o Yuki Tsunoda, já que ele não é um piloto que, né, maduro pra caramba, e nesse ano vem se mostrando bastante maduro, vem trazendo aí os pontos que a AlphaTauri precisa, os únicos da AlphaTauri até então. Então o Nick De Vries precisa tomar muito cuidado para chegar aí numa determinada altura do campeonato e já não receber a notificação de que não vai ser mais piloto da AlphaTauri e, por consequência, da Fórmula 1 em 2024. Uma das equipes que eu mais considero sendo uma decepção do Grande Prêmio do Baku, de Baku, propriamente dito, é o Williams, de quem eu esperava mais, né? A gente teve o Logan Sargent, que vem fazendo um campeonato bacana. Eu mesmo não esperava tanto do Logan Sargent, até porque não foi um piloto de Fórmula 2 brilhante. A gente entende que tudo bem, ele é um bom piloto, mas assim, a gente entende que ele está hoje no lugar onde ele está, muito mais por ser americano e por esse desejo insaciável da Fórmula 1 de atrair os olhares dos americanos para ela, sendo que ela nunca teve tanto sucesso nisso quanto pode ter agora, inclusive com 3 grandes prêmios no ano, né? Mas o Logan Sargent vem me surpreendendo positivamente, a exemplo do que acontece com o Guan Yu Zhou, ou Zhou Guan Yu, né, como preferirem. Mas a Williams nesse final de semana me decepciona um pouquinho, porque, como eu disse, em pistas onde existe um longo trecho de aceleração, a Williams costuma se dar bem, e não foi o caso. Nós temos aí um dos maiores trechos de aceleração na pista de Baku nesse ano, e eles não conseguiram trazer um ponto sequer, nem com o Albon, que é um cara onde a gente pode colocar um pouco mais de esperança na hora de esperar alguma coisa aí, né, de conseguir alguma coisa pela Williams. A Haas foi uma outra equipe que nesse final de semana talvez não tenha tido desempenho, assim como a Alfa Romeo, que para mim foi o pior carro da corrida do final de semana. Nem Bottas nem Guan Yu Zhou, né, conseguiram trazer alguma coisa, extrair alguma coisa desse carro. Não sei se por uma questão de acerto, não sei se por uma questão de consumo de pneus. Enfim, não consigo identificar ou se que o carro de fato é muito fraco e talvez tenha sido mascarada essa coisa toda pelo primeiro ponto que eles conseguiram já logo na primeira corrida com Valtteri Bottas lá no Bahrein. Então, assim, eu acho que nesse final de semana a Alfa Romeo teve o pior carro do grid. Uhum. Bom, a gente pode falar agora da McLaren, que foi uma equipe de quem também se esperava um pouco mais, mas que, diante das circunstâncias, ainda conseguiu um bom nono lugar com o Norris. Então, repito, levando em consideração o fato de que agora nós temos sempre aquelas 4 equipes principais, que são Red Bull, Aston Martin, Mercedes e Ferrari pontuando. Então nós temos 8 pilotos com grandes chances de pontuar em toda a corrida. Então sobram 2 outros lugares para que o resto do grid meio que vá se degladiar ali para tentar conseguir. E o Norris foi um dos que conseguiu pontos ali na corrida de domingo. Lógico, teve a corrida do sábado também, onde a gente teve aí os 8 primeiros marcando pontos, então nada muito diferente daquilo que a gente já esperava. Então, são aquelas 4 equipes. Então, foram as que marcaram ponto no sábado. Já no domingo, o Norris conseguiu o nono lugar e garantiu aí 2 pontinhos para a McLaren, que veio com atualizações, que veio com uma série de upgrades no carro aí, que fizeram talvez aí com que ele se tornasse um carro de meio de pelotão,
coisa que não estava acontecendo no início do ano. A Alpine. A Alpine teve um final de semana horroroso. O carro não é ruim, o carro já se mostrou, principalmente em outras pistas até então, ser um carro minimamente competitivo, tanto que na Austrália eles iam pontuar com os dois carros até aquele acidente, aquele quebra-pau todo que teve na largada lá, faltando 3 voltas para acabar a corrida, e aí um bateu no outro e os dois acabaram se tirando da prova. Mas é um carro que nesse final de semana sofreu com todos os reveses possíveis. Eu acho que se estivesse chovendo na pista de Baku, ia cair um raio em cima dos dois carros da Alpine, porque tudo acontecia com eles. Então, foi um final de semana bem atribulado da Alpine. Voltando à McLaren, que eu esqueci de comentar uma coisa, o Piastri está se mostrando cada vez mais confiante na Fórmula 1, tá? Esse é um ponto que eu acho interessante ressaltar. Ele está andando cada vez mais próximo do Norris. E eu acho isso muito importante para a carreira dele, porque já que a McLaren não é um carro altamente competitivo, como talvez tenha sido em 2021, onde de vez em quando eles abocanhavam pódio ali, conseguiam pontos interessantes e tudo mais, nesse ano a coisa fica um pouco mais restrita. Claro, o Piastri não vai pontuar com tamanha frequência, mas ele ainda assim consegue trazer aí algumas coisas bem interessantes, como a sua evolução em evidência. Tá? Quanto a Aston Martin, sofreu o final de semana todo com abertura de asa, abertura ou não da asa móvel, né? Ficou com um problema meio intermitente, que até no domingo foi resolvido, mas aí junta com o fato de que a Aston Martin talvez esteja perdendo um pouco de terreno com relação a Ferrari e Mercedes, já que era a primeira depois da Red Bull, né? Porque a Red Bull é uma fórmula à parte, né? E a Aston Martin, ela estava meio que ocupando aquele melhor do resto. Agora parece que perdeu um pouquinho de fôlego, mas pode ser que retome, já que em outras provas também tem a tendência de trazer algumas evoluções para o carro. A Ferrari mostrou-se mais uma vez um carro altamente competitivo para voltas de classificação, e em corrida sofre ainda, padece muito com o desgaste de pneus. O Sainz fez um final de semana apenas discreto e o Leclerc fez o que deu para fazer. Não tinha mais o que tirar do carro da Ferrari, né? A Mercedes alternou momentos de disputas boas com Ferrari e com a Aston Martin, tanto que o Sainz acabou tomando no domingo um passão impressionante do Alonso em uma das relargadas, e eu acho que o Sainz fez um final de semana muito discreto, muito abaixo daquilo que ele costuma fazer. O Sainz já não é um cara espetacular, não é aquele cara que sai ultrapassando no geral, aquele cara que sai disputando a todo momento, o cara que crava a melhor volta em cima de melhor volta, lógico, com esse desempenho que desgasta muito os pneus da Ferrari, fica difícil, obviamente, ele alcançar uma coisa dessas, principalmente nesse ano. Mas ele foi mais apagado do que o normal, tá? Sim. E no caso da Red Bull, vem nadando de braçada. A gente vai falar na sequência sobre a possibilidade de um Pérez disputar o título, mas eu, nesse momento, vou me ater apenas ao resultado como dentro da pista, né? A Red Bull ainda vem nadando de braçada. É óbvio que Pérez tem essa possibilidade aí de pensar em ser campeão, essa possibilidade de lutar com Verstappen de igual para igual, e ele só pode fazer isso porque a Red Bull está se dando ao luxo, graças ao seu grande desempenho em corridas e final de semana, de deslanchar na frente de todo mundo. Então, se a gente for olhar o campeonato de construtores, a classificação da Fórmula 1 em 2023 nos construtores é Red Bull 160, Aston Martin, que é a segunda colocada, 87, ou seja, quase o dobro da segunda colocada em 4 provas. A É Red muita Bull diferença. 180 tá aqui. É 180, desculpa. Então é 180, mais do que o isso, dobro. É mais do que o dobro, isso. tá? 180 Então, pontos. é algo muito Absurdo, né? complicado de se reverter, é absurdo. Então, eles estão se dando ao luxo de permitirem esse tipo de situação
porque, claro, a Red Bull está nadando de braçada. Caso não fosse isso, acho muito pouco provável, mas a gente vai falar disso na sequência. Vamos continuar aqui. A gente pode emendar já com o Pérez, né? E aí, você acha que ele tem alguma chance aí contra o Vespa? Bom, na verdade, assim, no último vídeo que a gente gravou, eu falei que o Pérez tinha que se dar por satisfeito de estar guiando pelo melhor carro da Fórmula 1 e capitalizar, né, da melhor forma possível as possibilidades quando um Verstappen não estiver no jogo, ou seja, por motivos de quebra, por motivos de troca de componentes no carro que normalmente joga o piloto lá para o final do grid, ou seja lá por qual motivo for, o Pérez tem que estar lá quando o Verstappen não estiver. Só que, graças ao fato de, até o momento, ter tido provas em que a Red Bull nadou de braçada, ele está se permitindo, obviamente, muitas vezes pensar que, olha, bom, já que a gente tem o melhor carro aqui, não tem por que a Red Bull ficar pensando que, poxa, vai ter alguém para roubar nossos pontos, porque não vai. Ferrari, Mercedes, até mesmo Aston Martin não são pares para a Red Bull. Então, ele está se aproveitando disso da melhor forma possível. E não que eu esteja dizendo quando eu falo que o Pérez tem que se dar por satisfeito em guiar um carro da Red Bull, porque de fato ele não conseguiria pilotar nada melhor, mesmo que exista uma hecatombe dentro da Red Bull e ele saia da Red Bull para ir pilotar por uma outra equipe. Ele vai pilotar por quem? Vai para uma Mercedes? Acho pouco provável. Vai para uma Ferrari? Também acho pouco provável. Vai voltar para a sua antiga casa, que agora se chama Aston Martin? Na época dele era a Racing Point. Então, mesmo que volte, não sei se vai, sei lá, colher frutos como colheria na Red Bull estando lá hoje. E para qualquer outra equipe, além dessas, ele não conseguiria nada parecido. Então, hoje, o que ele pode se permitir sonhar é, em momentos como o que ele tem agora nas mãos, poder dizer, olha, eu acho que eu posso peitar sim na hora que eu tiver condição, na hora que eu tiver com o carro na mão, na hora que eu acordar inspirado, na hora que eu tiver aí condições de ganhar, eu posso tentar. Mas ele vai ser páreo para o Verstappen em circuitos que o Verstappen domina amplamente? Porque, por exemplo, Brasil, se a gente for olhar de 2019 para cá, o Verstappen, obviamente, não ganhou no passado porque já estava com o título meio encaminhado. Não sei se também estava tão afim de, nossa, disputar com a Mercedes aquela vitória que o Russell conseguiu e o Hamilton ficou em segundo lugar. Em 2021, teve aquela disputa épica do Verstappen com o Hamilton, que o Hamilton venceu de forma brilhante, de forma exuberante, né, partindo de última colocação lá desde a sprint, que tinha um formato diferente do que é hoje. Passou todos os pilotos do grid, o Hamilton, inclusive o Verstappen, e o Hamilton tinha um foguete na mão. Não estou desmerecendo a vitória do Hamilton, que foi, como eu disse, brilhante, mas existe esse componente que ele estava com um carro com mapeamento de motor, né? No máximo, já que era um motor novo, ele podia explorar mais aquilo, já que era um motor novo, ele podia abusar um pouco mais do motor. Se fosse um motor velho, duvido que ele talvez correria e arriscaria tanto de, né, quebrar um motor num GP. Então, em 2021 não foi o caso dele ter vencido. 2020 não teve corrida por conta da crise sanitária. E em 2019 o Verstappen venceu. Mas vamos lá, será que o Verstappen em 2018, vamos lembrar que eu falei também até há alguns instantes atrás, não venceu por conta do toque com o Ocon. Então no Brasil, o Verstappen ele é um cara que anda muito bem. O Pérez vai conseguir bater o Verstappen nesse circuito, e eu estou dizendo só o Brasil como exemplo, mas existem outros. Existe, por exemplo, o Red Bull Ring, existe Silverstone, existe Monza, Spa, que é um Spa, Espanha, né? Existem outros. sim, A temporada europeia sempre foi muito favorável para o Verstappen, né? Circuitos de rua, eu até acho que nem tanto é a praia do Verstappen. E aí é que o Pérez entra. Por que não dizer que ele pode vencer em Singapura? Por quê? Porque ele venceu ano passado, o sim, Pérez, né? Vencer em Miami semana que vem, que nem é um circuito tão de rua, até porque fica num estacionamento ali, é uma coisa meio ajeitada ali, num espaço que nem é usado durante o dia a dia, mas, enfim, é um circuito que não é permanente.
Então, assim como foi Jeddah. Então, se a gente parar para analisar, existem circuitos que o Verstappen ele domina e a Red Bull vai muito bem. Então, se por um acaso o Pérez começar a enxergar vencendo essas provas, se conseguir vencer, ele pode pensar, poxa, por que não? Se o Rosberg tentou e conseguiu, ele pode fazer aquilo que o Barrichello não fez, mas não, porque a Rubinho é ruim. Não, gente, não vamos por esse caminho, tá? Mas ele conseguiu coisas que o Felipe Massa, quando teve que baixar a guarda na época do Alonso, até mesmo do Raikkonen, no ano de 2007, quando o próprio Raikkonen foi campeão, chegou uma certa altura do campeonato que o Raikkonen teve que trabalhar que o Felipe Massa teve que trabalhar para o Raikkonen. Então, por que não? Então, só que o Pérez precisa vencer o Verstappen. Isso vai acontecer? A gente vai precisar dar uma olhada. Eu acho pouco provável. Ele pode, a gente não pode dizer, não, isso não vai acontecer de jeito nenhum, nunca que alguém vai poder pensar isso. Eu acho que o Pérez não é páreo para o Verstappen. Mas se ele começar a vencer ali, por de repente uma quebra do Verstappen, ele abre uma determinada quantidade de pontos, e aí, sei lá, coisas vão acontecendo nesse caminho até chegar a uma certa altura do campeonato. Opa, peraí, eu estou aqui nessa posição, pau a pau com o Verstappen. Será que a Red Bull vai começar a podar? No sim, não de boicotar, fazendo com que as teorias da conspiração se abram aí. A temporada de teorias da conspiração, né, esteja aberta, mas começar, de repente, priorizar um acerto mais fino para o Verstappen, começar sei lá, trabalhar melhor nos pitstops do Verstappen, não sei, não sei. Mas se realmente deixar o Pérez sonhar, como diz o meme, estão deixando a gente sonhar, né? Se deixar o Pérez sonhar, olha, eu pago para ver. Eu pago para ver e vou achar muito divertido se de repente a Red Bull proporcionar isso para o fã de automobilismo, que é o que nós todos gostaríamos que acontecesse. Não deveria ter jogo de equipe. Não deveria ter esse tipo de coisa. Eu sou terminantemente contra jogo de equipe, ainda mais nessa altura do campeonato. E numa circunstância como essa, em que a Red Bull, como eu disse, está nadando de braçada. Então, a minha posição é a seguinte: o Pérez é páreo para o Verstappen? Eu acho que não, acho que o Verstappen é mais piloto. Mas, assim como o Hamilton também era mais piloto do que o Rosberg, em 2016 ele foi lá e cravou o Hamilton. Então, vamos ver, vamos esperar para ver, de repente ali acontece alguma coisa, uma quebra. As corridas esse ano são, apesar de a Red Bull estar nadando de braçada, são muito imprevisíveis. E falhas mecânicas vão começar a acontecer por conta de desgaste. Então, se de repente a Red Bull for premiada com alguma ou outra quebra, algum ou outro problema, e esse contemplado com essas quebras for diretamente o Verstappen, como eu disse, o Pérez tem que estar ali para capitalizar o melhor resultado possível. Concordo. Concordo. É, eu acho que o Pérez ele tem chance sim. A gente precisa ver ele nos circuitos tradicionais, né? É, ver se ele vai ter esse mesmo empenho ou não, porque na rua ele é sensacional. Você vê que ele é ele ganha mesmo, ele anda no mesmo ritmo, ele é pilotaço, né? Mas a gente precisa ver nos tradicionais, né? Exatamente. Ahn, a gente tá chegando ao fim aqui do programa. A gente já falou sobre o campeonato, né? Sobre os construtores. Eu mostrei ali na tela, é, como é que tá a situação das equipes também. A gente podia falar um pouquinho também, sobre o Senna, né? Dia 1º de maio agora, que passou. Fez 29 anos, né, da morte dele e do Roland Ratzenberger, né? Que é aquele austríaco, né? Exatamente, piloto austríaco Austríaco, né? que tinha praticamente a mesma idade que o Ayrton, né, no fatídico final de semana de Imola, em 94. E esse é o tipo de acontecimento que, lógico, a gente vai falar muita coisa do que já foi dito em toda a esfera de canais, de pessoas que são fãs aí, que geram conteúdo sobre Fórmula 1. Nós vamos até correr o risco de soar repetitivo quanto a tudo o que aconteceu ou deixou de acontecer naquele final de semana. Mas é o tipo de acontecimento que tem a sua importância.
Todo mundo se lembra, todo mundo, claro, que já tinha nascido naquela época, que viveu aquele final de semana, se lembra o que estava fazendo é, quando não só estava assistindo a corrida no momento do acidente, porque, claro, quem era fã de Fórmula 1 estava assistindo a corrida, mas todo Sim, mundo que, de uma certa forma ou de outra, deixou de ver a corrida porque o Senna bateu, é, se lembra do que estava fazendo exatamente no momento em que, seja pelo Cabrini, na Globo, ou seja por outro meio de comunicação, quando ficou sabendo da morte do Ayrton. Eu me lembro perfeitamente o que eu estava fazendo, e estava de fato de frente para a TV, porque em 94, aos 9 anos de idade, eu já era completamente viciado por Fórmula 1, já era um cara, já era uma criança, né? Um cara não, já era uma criança que era já tinha sido fisgado por essa coisa e não podia ser diferente. Estava eu em frente à TV, que naquela época a minha TV, a nossa TV era preta e branca. Você era bem pequenininho na época, talvez não tinha o tamanho, discernimento, né, o tamanho daquele acontecimento, não tinha real sim. dimensão do que era aquilo, mas eu me lembro perfeitamente do momento em que o Cabrini, eu fiquei sabendo, lógico, pelo Cabrini, do que aconteceu, de como estavam se desenrolando aqueles fatos tenebrosos, sendo que no dia anterior eu já tinha sido pego de surpresa, porque em 94, eu que sou de 85, eu nunca tinha assistido uma corrida em um final de semana ou qualquer evento em que um piloto de Fórmula 1 tivesse perdido a vida. Então aquilo para mim era inédito. Lógico, o acidente com o Hélio De Angelis, que foi num teste privado aí, no circuito de Paul Ricard, foi em 86 com uma Lotus, onde ele bateu, virou de cabeça para baixo. Aliás, com a Lotus não, desculpa, foi com a Brabham. Ele que tinha saído da Lotus e ido para a Brabham, o carro bateu e ele capotou e ele ficou preso na, na, nas ferragens, né, do carro da Brabham e morreu asfixiado, né, porque a fumaça do fogo, o carro pegou fogo e aí ele acabou ficando sem ter como sair do carro e perdeu a vida daquela forma. Mas isso era num teste privado. A Brabham estava fazendo, assim como outras equipes, um teste em Paul Ricard, e isso aconteceu sem que as câmeras presenciem, nem houve registro da batida em si. Houve registros do pós, né, da galera tentando lá virar o carro, tirar o piloto de dentro, mas isso foi um ano depois de eu ter nascido, 86. Então, em 94, chega o final de semana do Grande Prêmio de Imola. E naquele sábado, eu não estava em casa, não acompanhei o treino, não me lembro, obviamente, o que eu estava fazendo, enfim, era uma criança de 9 anos de idade, mas à noite, assistindo ao jornal, queria saber quem tinha feito a pole, e aí me veio aquela avalanche de coisas, de saber que um piloto tinha perdido a vida em um final de semana de corrida. Sendo que na sexta-feira, o Barrichello já tinha tido aquele acidente que foi plasticamente até mais feio do que os outros dois que aconteceram na sequência, que tirou a vida dos dois pilotos. Mas realmente foi algo que foi um impacto para mim. Aquela morte do Ratzenberg foi algo tenebroso, mas o que veio a seguir foi algo extremamente chocante. Eu lembro de ter chorado muito. Os dias que se seguiram depois disso foram dias de extremo luto para o Brasil todo. Você foi com a mãe lá no velório, na Velório. Assembleia Legislativa. Lembro. Isso eu lembro Eu, nitidamente tudo. pois é, eu não fui porque, enfim, as aulas, inclusive no dia seguinte, nos dias que se seguiram na escola onde eu estudava, elas foram interrompidas. Enfim, foi uma coisa muito difícil e, assim, o Senna, ele pode não ter a quantidade de títulos que outros pilotos conquistaram, pode não ter tido os números impressionantes, né, que outros pilotos como o Schumacher, o Prost, o Vettel, o Hamilton, em termos de vitórias, em termos de títulos, em termos de outras estatísticas, né, até mesmo o Fangio, que era um piloto mais das antigas, dos primórdios da Fórmula 1, mas, enfim, é o meu piloto favorito. É o piloto que existe o maior
de todos, que é o Hamilton, porque os números dizem isso, porque as estatísticas dizem isso, e existe o melhor. O que é melhor para um pode não ser melhor para outro. Existe o melhor em treino, melhor em volta rápida, melhor em algum quesito. Ele, para mim, era o melhor em tudo que ele fazia dentro das pistas. Era um cara que extremamente habilidoso, extremamente agressivo, errava, lógico, cometeu vários erros, citei alguns, inclusive, no início do episódio de hoje, mas em termos de gosto mesmo, até por ter sido o meu primeiro ídolo dentro de algum esporte, o Senna para mim sempre vai ser o meu preferido, sempre vai ser o melhor, e eu acho que não só por ser brasileiro, né, mas ele tinha um carisma muito grande, obviamente aproveitou, surfou bem na onda do fato da Globo, né, e o Galvão Bueno terem elevado, né, o nome dele para o mundo, até mesmo das pessoas que nem gostavam tanto de Fórmula 1 e assistiam apenas por causa do Senna. Mas o Senna, para mim, nunca deixou e talvez nunca deixe de ser o meu favorito. Ah, o meu também. Para mim é o cara que mais, é, como é que eu posso dizer? É o cara que mais conseguiria tirar de um carro, né? Você senta dois pilotos junto com um piloto junto com o Senna ele tirava muito mais do carro ali que estava sendo usado. Simbiose perfeita, né? Acho que é isso que eu tava tentando Sim, lembrar. exatamente. Porque Fórmula 1 é carro também, né? Mas o Senna Com certeza, ele conseguia tirar com e certeza. foi muito trágico, foi horrível. Até hoje eu não gosto de ver aquele acidente dele, porque esses dias eu tava vendo de novo, né? Por conta desse 1º de maio aí, e eu tava reparando na suspensão, porque eu vejo muita gente dizer que não foi a barra de direção, né? E aí, esses dias eu tava reparando, porque quando a gente vê aquela câmera on-board, a gente fica olhando o capacete, né? O volante ali. Por um instante, eu tava assistindo esse vídeo de novo. E aí, o que que eu reparo? Quando ele começa a fazer a tamburelo, você vê o carro, a distorção que a suspensão fazia por conta da curva, né? E aí, de repente, essa distorção que, se eu não me engano, a suspensão esquerda, ela dá uma levantada, porque ela é a parte de dentro aqui da curva, né? E a direita ela baixa por conta da pressão, e aí do nada essa distorção ela some e o carro vai reto assim direto para o muro. Então, dizem que foi o assoalho, o carro estolou. Eu já vi gente dizendo que realmente foi a barra de direção. O Reginaldo Leme, ele teve muito envolvido com os caras que estavam investigando. Ele fala que o diagnóstico foi ali a barra de direção. Mas enfim, independente do que foi, acho que é uma imagem que eu particularmente não gosto muito de ficar assistindo, não. É verdade. Talvez seja uma resposta que a gente nunca vai ter, né? Com total certeza do que foi. Uns acham uma coisa, outros acham outra, Então. mas o fato é que foi uma tragédia. Não menos tragédia também foi o acidente do austríaco Roland Ratzenberger, que Foi era um cara que horrível estava também, né? iniciando, e Horrível a também. batida, inclusive, foi até muito mais forte. A força G que foi aplicada em cima do corpo do cara foi algo absolutamente absurdo, né? Então, Sim. enfim. Bom, a gente vai chegando ao fim aqui do nosso programa. Você quer deixar alguma consideração, alguma coisa que ficou? Sim, claro. Então, as minhas considerações finais partem do princípio de que a gente acabou de falar do Ayrton Senna e muitas são as pessoas que dizem que pararam de acompanhar a Fórmula 1 depois do acidente do Senna, depois da morte dele. E eu penso da seguinte forma: eu acho que as pessoas que pararam de assistir a Fórmula 1 é porque não gostavam de Fórmula 1, e sim gostavam do Senna, torciam por Sim, é. ele, e tudo bem, não tem nada de errado com isso. Acho que torcer por alguém de uma forma, demonstrar o seu carinho por um ídolo, por alguma coisa que o valha, é sempre muito legal, até porque a gente
sempre busca inspirações na vida, sempre busca ou no esporte, ou na música, ou nas artes, ou seja lá onde for, a gente sempre procura alguém, né, para chamar de ídolo, ou de herói, ou Sim. seja lá o nome que queira, a terminologia que queiram dar para as pessoas que são alvo de uma grande admiração. Mas nós aqui, como grandes viciados que somos, né, e eu acabo usando de uma certa forma repetitivamente o termo viciado para definir o meu gosto pela Fórmula 1, porque a Fórmula 1 é o esporte que eu mais acompanho e eu tenho certeza que você acompanha também muito é, de uma forma muito próxima o esporte, a ponto de saber informações, saber de histórias, saber de números, saber de estatísticas. Então, para os que ainda estão aqui firme e forte, eu quero agradecer muito por estarem acompanhando esse início do nosso trabalho aqui no nosso canal. Mais uma vez, reforço aí, deixem like, se inscrevam, compartilhem com todos que vocês conhecem aí para ajudar a propagar cada vez mais esse esporte aí, né, para que ele chegue a mais pessoas e até mesmo aquele antigo fã que deixou de acompanhar a Fórmula 1 por conta da falta que o Senna faz, e faz muita falta, mesmo hoje ele não, talvez, né, não estando competindo, se estivesse vivo, não, se estivesse aqui entre nós, não estaria competindo ainda, lógico, por conta da idade, né, estaria talvez aí como algum consultor de alguma coisa, ou sei lá, mas faz falta uma pessoa como sendo um amante do automobilismo como ele era, mas hoje a gente tem outros. Hoje a gente tem aí um grande piloto que é o Verstappen, outro grande piloto que é o Hamilton, um grandíssimo piloto que pode vir a se tornar aí um grande campeão que é o Russell, o Leclerc, outros jovens talentos aí, o Norris que pode vir a render frutos aí o talento dele, e outros tantos aí que a gente tem, que tudo bem, não são brasileiros, né? Não vamos dizer que não sentimos falta de brasileiros na Fórmula 1, sentimos também, até para nós que estamos gerando aí conteúdo em português, né, falando sobre Fórmula 1, faz falta ter um brasileiro no grid, mas eu tenho certeza que logo a gente pode, de repente, ter aí, tem uma safra muito boa vindo aí, de um Drogovic, de um Enzo e barra Pietro, né, os irmãos Fittipaldi, de repente pode ser aí uma alternativa, é, e nas categorias de base aí temos outros pilotos muito bons que de repente podem vir a ter uma oportunidade na Fórmula 1. Então não vamos deixar de acompanhar o automobilismo porque é um esporte maravilhoso e eu tenho certeza que ainda há de proporcionar muita alegria, não só para os brasileiros, mas para todo aquele que curte a Fórmula 1 ou as outras categorias aí. É isso. Muito bom. Bom, pessoal, se inscreve no canal, deixa o joinha, ativa a notificação e estamos aí. Até uma próxima.